Igreja em movimento. A palavra, Verbo Divino encarnado. Homilia dominical, 32º domingo do tempo comum. Desapego, virtude irrenunciável do Mestre Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sou o Diácono Pedrinho, da Arquidiocese de Montes Claros, Minas Gerais. Este espaço do nosso canal Igreja em Movimento é destinado à homilia dominical, no qual dedicaremos ao estudo e reflexão da Palavra de Deus à luz da Sagrada Liturgia para compreendermos melhor o tema celebrado, hoje denominado Desapego, virtude irrenunciável do Mestre Jesus. Ao longo da caminhada de Jesus com seus discípulos, desde o Mar da Galileia até Jerusalém, oportunidade em que Jesus aproveitara para ensinar os seus discípulos e com eles a multidão que o seguia, o que fizera que Jesus tivesse grandes discussões com os que representavam o poder religioso, político e social, ou seja, os fariseus, os saduceus, os escribas, estes considerados os entendidos na lei, por isso chamavam-se também doutores e gostavam de ser chamados por esse honroso título de rabi, que quer dizer mestre. Eles tinham grande influência sobre o povo, porque eram eles que interpretavam as leis e faziam, às vezes, dos advogados. Como a lei era sagrada, também eles se julgavam sagrados e, por isso, exigiam lugares de honra em todas as reuniões, festas e nas sinagogas. É oportuno referendar que estes grupos sempre armavam ciladas contra Jesus para prendê-lo, e sempre Jesus os desmascarava diante da multidão. Por essa razão, Jesus rompeu com os fariseus, com os saduceus, com os escribas, com os doutores da lei, com os sacerdotes, rompendo inclusive com o templo, ocasião em que fizera de um chicote para expulsar dali os vendilhões do templo, uma vez que ali estavam para comercialização dos mais variados produtos, como se fosse uma feira livre. Hoje, em um dos seus ensinamentos, Jesus alerta o povo para se precaver contra os intelectuais e religiosos que se servem de sua posição para exercer a dominação e exploração. Vejamos. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares dos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Eles transformam o saber em poder, aproveitando-se da própria situação para viver às custas das camadas mais pobres do povo. A prática que exercem é mais perigosa do que a doutrina que ensinam, pois utilizam o seu saber e até a religião para enganar os desprotegidos e assim tirar o que podem daqueles que quase nada têm. O rompimento de Jesus com quase todos os grupos sociais dominantes do seu tempo se dá porque o povo era marginalizado política, econômica
religiosa e socialmente. Além disso, o ato sagrado de transmitir conhecimentos e a própria relação com Deus na oração serviam como instrumentos diabólicos de dominação e exploração. Jesus resiste e denuncia tudo isso. Outro ensinamento para hoje se dá num lugar mais determinado. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas esmolas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 moedas, que quase não valia nada. De acordo com o texto, poderíamos pensar que cada um estaria ofertando conforme suas possibilidades. Contudo, o comentário de Jesus nos leva a ver além das aparências. Vejamos. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Aqui está a grande lição, o desapego. Exatamente como fez Jesus, que não se apegou nem à sua humanidade, nem à sua divindade. E morrendo na cruz em benefício de todos, pôde dizer ao Pai: em tuas mãos entrego o meu espírito, isto é, a minha existência, tudo o que sou. Desapego, virtude irrenunciável do Mestre Jesus. Podemos observar também na primeira leitura outro exemplo que nos faz compreender melhor o tema celebrado. Vejamos a primeira leitura de hoje. Elia pôs-se a caminho e foi para Sarepta. Ao chegar à porta da cidade, viu uma viúva apanhando lenha. Ele chamou-a e disse: por favor, traz-me um copo de água numa vasilha para eu beber. Quando ela ia buscar água, Elias gritou-lhe: por favor, traz-me também um pedaço de pão em tua mão. Ela respondeu: pela vida do Senhor, teu Deus, não tenho pão, só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando 2 pedaços de lenha a fim de preparar este resto para eu e meu filho comermos. Elias replicou-lhe: não te preocupes, vai e faze como disseste. Mas primeiro, prepara-me com isso um pãozinho e traze-o. Depois terás o mesmo para ti e teu filho, porque assim fala o Senhor, teu Deus de Israel. A vasilha de farinha não acabará, e a jarra de azeite não diminuirá, até o dia que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra. A mulher fez como disse Elias, e comeram ela e sua casa durante muito tempo. A farinha da vasilha não acabou, nem diminuiu o azeite da jarra, conforme o Senhor tinha dito por intermédio de Elias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos. Deus de poder e misericórdia, dignai-vos afastar de nós toda adversidade, para que, sem impedimento do corpo e do espírito, nos dediquemos com plena disposição a Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina
na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, levemos ao Senhor Deus, Pai de bondade, as nossas preces e digamos juntos: Senhor, escutai a nossa prece. Pela Santa Igreja e por seus ministros, para que ela seja sinal de exemplo de humildade, caridade e generosidade, dando-nos inteiramente no serviço de Deus e ao próximo. Digamos juntos: Senhor, escutai a nossa prece. Pelos governantes e líderes mundiais, para que sejam inspirados a promover a justiça e a paz, agindo sempre com integridade e compaixão, especialmente no favor dos mais necessitados, digamos juntos: Senhor, escutai a nossa prece. Pelos que passam por tribulações ou necessidades, tanto materiais quanto espirituais, para que não sejam vencidos pelo cansaço, mas encontrem na partilha a força que nos une como irmãos, digamos juntos: Senhor, escutai a nossa prece. Pela nossa comunidade, para que seja um reflexo do verdadeiro amor de Deus, caracterizado pela partilha e pelo despojamento, vivendo uma entrega total ao serviço dos necessitados, digamos juntos: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor Deus, a quem confiamos inteiramente, atendei às nossas súplicas e ajudai-nos a doar-nos inteiramente por Cristo nosso Senhor. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Agradecidos pela vossa companhia, aguardo-os na próxima semana com um novo ensinamento, onde refletiremos a liturgia do 33º domingo do tempo comum. Inscreva-se em nosso canal, fazendo suas considerações e sugestões. Se merecemos vossa confiança, indique-nos a outros irmãos e irmãs. Esperamos por você.